Muito bom dia, vamos lá, mais uma live juntos aqui. E hoje o tema é Natal em família, minha gente. Natal em família. E aí? Onde você vai passar seu Natal? Vai passar seu Natal em família? Por que a gente vai falar sobre isso, né? Porque muitas vezes, para muitas pessoas, passar momentos, datas assim, em família pode ser um grande desafio, né? Pode ser um grande desafio. Então vamos tratar sobre isso hoje. A ajuda dos nossos bonequinhos que já estão por aqui. Acho que vão aparecer. Mas vamos lá, vamos começar perguntando a seguinte questão. Quem é sua família hoje? Quem é sua família? Quem são as pessoas que fazem parte da sua família? Por que essa é uma pergunta que precisa ser feita? Porque eu me lembro que uma vez lá no Nordeste, agora a gente tá morando no Sul, né? Mas lá no Nordeste ainda, quando às vezes as pessoas, a gente contava a história, às vezes no Uber, assim, ou de repente pra alguém que a gente conhecia, contava a história da nossa vida, né? Que a gente vivia viajando, que a gente tava cada vez num lugar. E aí às vezes as pessoas diziam assim, nossa, mas estão tanto tempo longe da família. E eu respondia, minha família é o meu marido, né? Então eu estando junto com ele, pra mim, tá, eu tô com a minha família. Tem, claro, a gente tem as famílias que nos geraram, né? As nossas famílias originais, da origem. Mas essa família, a gente pode se distanciar dessa família de origem para que a gente possa criar essa nova família com essa pessoa, né? Com essa pessoa que traz o novo. Assim como ele também se distancia um pouco da família de origem dele, e a gente vive a nossa vida e constrói aquilo que a gente precisa construir juntos. Essa união entre a gente forma então a nossa família. Nós somos uma família do outro. Então, no meu caso, eu vou passar com a minha família porque eu vou passar com o meu marido. Então, essa é a primeira pergunta que precisa ser feita. Quem é sua família? Por que essa pergunta tem que ser feita? Porque muitas vezes a gente acha que a nossa família é sempre a família de origem, né? É sempre essa família de origem. E essa família de origem, ela é pra sempre mesmo, né? Mas o que a gente tem muito aqui no Brasil, e a gente vê muito esse costume, essa questão cultural aqui, é justamente isso que eu contei sobre o Nordeste, de dizer, nossa, mas tanto tempo longe da família, como se família se resumisse a mãe, pai e os nossos ancestrais. Mas a verdade é que quando a gente encontra alguém, essa pessoa é então agora a nossa família. E isso precisa ficar bem claro, porque às vezes isso parece até frieza, eu percebo isso, às vezes quando eu conto isso para as pessoas, ou quando eu até comento isso, né, minha família é meu marido, muitas vezes parece que eu tenho o coração de pedra, que nossa, então eu nunca mais vou ver minha mãe e meu Deus, né, isso se torna um problema. Mas a verdade é que a minha mãe me acompanha por onde eu vou. Minha mãe e meu pai estão sempre comigo dentro de mim. Ter essa clareza interna de que a sua mãe e o seu pai estão sempre com você, dentro de você, faz com que você possa se despedir, se distanciar um pouco mais, para que então você consiga levar tudo que te compõe para um lugar novo, para novas experiências, para novos lugares, porque o que acontece muitas vezes? Nossa, esse assunto dá pano pra manga, né? Vamos lá. O que acontece muitas vezes? O que acontece muitas vezes é que a pessoa, ela quer crescer, ela quer enriquecer e ela quer pegar a mãe e o pai e levar para conhecer o mundo. Porque é muito difícil suportar a culpa de fazer isso sozinho. Porque é assim, nossa, mas eu vou experienciar algo muito gostoso e meus ancestrais não vão experienciar, então tem que levá-los para onde eu vou. O que acontece é que muitas vezes a mãe e o pai não querem nem entrar em avião. Isso que é o mais louco. A mãe e o pai não querem nem saber disso. Muitas vezes acontece da mãe e do pai terem que se forçar a realizar um desejo que no fundo é seu, não é nem deles. Você acha que, eu vou levar minha mãe para conhecer a praia. Às vezes sua mãe não quer ver mar, ela não quer nada disso. E aí você acha que sim, que ela quer.
e que você precisa fazer isso. Esse movimento está contando de alguém que está envolvido demais com a família de origem, que está, ao invés de olhando para realizações do futuro, ainda querendo realizar coisas lá do passado. E o movimento que a gente vê muito aqui no Brasil, principalmente pensando na cultura, muitas vezes as pessoas deixam de olhar para o próprio futuro para realizar os sonhos dos ancestrais. E, gente, muitas vezes, por exemplo, quando às vezes eu falo pro meu pai, quer vir visitar a gente? Tem que vem de avião. Imagine, ele não quer, jamais que ele quer entrar em avião. Nunca. E eu não tô falando que é errado se você quiser, quero pagar uma viagem pros meus pais. Tá, ok, né? Se você acha que é isso que funciona. Agora, a sua vida ser movida para a realização do passado, para a realização de algo no passado, na verdade, isso é uma grande mentira. Por que é uma grande mentira? Porque o único jeito de fato, essas pessoas viverem algo novo é você conseguir levar essa parte delas que está dentro de você para o novo. Então, você poupa essas pessoas de terem que mudar a forma de pensar. Porque imagina que a gente tá falando, olha só, deixa eu te contar isso. Vamos lá. Imagine que você quer que a sua mãe tenha mais dinheiro. Então você começa a falar, não, agora eu vou trabalhar e vou dar um dinheiro para minha mãe mensalmente, porque ela merece ter mais dinheiro. Então você acredita nisso e então você fala, agora eu vou viver a minha vida para isso. E aí você começa a depositar na conta da sua mãe, sei lá, 10 mil reais por mês. Só que a sua mãe, ela tem dentro dela um senso de pertencimento às origens. Que é o que esse senso de pertencimento diz? Eu só posso receber, sei lá, 3 mil reais por mês para continuar pertencendo ao meu grupo familiar. Isso tudo é inconsciente, lembra disso, nenhuma dessas decisões são conscientes, são tudo inconscientes. Então, o que essa mulher vai ter que fazer? Ela vai ter que enfrentar a culpa de ir além. Ao invés de você ter que enfrentar a culpa de ir além, é ela que vai ter que enfrentar. Porque pra ela é insuportável. E isso é você querer que sua mãe pense de outro jeito, querer que seu pai pense de outro jeito, querer que as pessoas pensem de outro jeito, dos nossos ancestrais, é querer que eles façam algo que vai deixar de pertencer. Pra eles, isso é tão da sobrevivência, que é como se você estivesse dizendo pra eles assim, faz isso, e isso que você quer que eles façam é deixar de pertencer ao grupo de origem. Então isso pra eles muitas vezes é pesado demais. E aí a pessoa vai receber, sei lá, olha o que eu vou te dizer agora. A pessoa às vezes vai receber uma viagem, ou vai receber alguma coisa caríssima, e ela não vai conseguir desfrutar disso. Não vai. Ou ela vai criticar, vai falar, nossa, que ruim. Tipo, às vezes você leva uma coisa diferente pra eles comerem, né? Sei lá, vou levar uma coisa chiquérrima pra eles comerem. Eles vão olhar e vão falar assim, mas eu prefiro o arroz e feijão mesmo. Que ruim isso. E é super natural que isso aconteça. Super natural. Por quê? Fiz até uma festa aqui atrás. E é super natural que isso aconteça. Por que é super natural? Porque é isso que eu tô te dizendo. Pra eles é muito desafiador, de forma inconsciente, fazer algo diferente daquilo que o clã sempre fez. Por quê? Porque pra eles isso é questão de sobrevivência. Então quem tem que viver a experiência do novo é você. E levar dentro de você o seu pai e sua mãe. Então, pra onde eu vou? Vou viajar de avião, fazer não sei o que. Meu pai tá viajando de avião. Meu pai não quer entrar no avião, mas dentro de mim ele tá viajando de avião. Vou comer uma coisa diferente. E de repente pra minha mãe não, eu gosto da coisa comum mesmo. Dentro de mim, minha mãe tá tendo uma experiência diferente. Né? Então, quando a gente tem essa percepção clara de que o outro, os nossos ancestrais, eles não vão precisar dar esse passo que você acha que eles têm que dar, porque você acha que eles têm que comer coisas diferentes,
mais requintadas, e aí você quer dar essa experiência pra eles, e depois eles vão querer jogar fora o negócio que você traz, porque pra eles é tipo assim, nem quero isso. Ou porque você acha que eles têm que viajar, que eles têm que conhecer o mundo, que eles têm que fazer não sei o quê. E pra eles é tipo assim, não é a prioridade na vida deles, não é. Às vezes eles querem, sei lá, trocar a televisão. Então, quando a gente passa a desejar que eles façam algo, a gente de novo tá fazendo algo que é invertendo a ordem. A gente tá saindo do nosso lugar. A gente tá querendo que eles vivam uma vida que a gente acha que é boa pra eles. Então já começa por aí. Os nossos ancestrais estão vivos dentro de nós. Logo, para onde eu vou, minha mãe e meu pai estão comigo. Para onde eu vou, minha mãe e meu pai estão comigo. É muito gostoso visitá-los. É uma delícia passar uns dias na casa da minha mãe e ela cozinhando pra gente. É uma delícia visitar meu pai e conversar um monte com ele. É muito divertido. A gente adora jogar truco juntos. É uma delícia, a gente se diverte muito. É realmente, assim, é muito até sedutor, né? Porque dá uma vontade de ficar mais tempo do que a gente precisa. Mas saber que quando eu vou embora, quando eu deixo de visitá-los, eles seguem comigo. E seguem comigo, sabe o que seguem? Nos meus comportamentos diários, eles seguem comigo. A forma com que eu falo com você aqui tem meu pai e minha mãe. Então, o que eu faço tem meu pai e minha mãe. Em tudo. Todos os meus comportamentos. Quem é então a minha família agora, que me traz o novo, que me traz o diferente, que me traz às vezes até o incômodo? O meu marido. Então é claro que sempre eu vou priorizar passar datas especiais com ele. E muitas vezes só com ele. Isso pra mim não é um problema. Isso pra mim nunca foi um problema. A gente se diverte muito juntos. E aí então o que a gente tem... Então vamos falar disso, né? Quando a gente decide então, não vou passar com a família de origem. O que eu vou ter que enfrentar quando decido isso? Eu vou precisar enfrentar essa sensação desconfortável de estar dizendo não para aquilo que sempre aconteceu. Então sabe aquelas famílias que todo Natal faz a mesma coisa? Sabe essas famílias que todo Natal vão se reunir todo mundo na casa da mesma pessoa? Quando você decide não se reunir, você vai precisar enfrentar uma culpa e uma resistência interna muito grande. Por quê? Porque quando você deixa de fazer isso, aciona de novo o alarme da sobrevivência. Opa, se você está deixando de fazer isso, você está deixando de fazer parte do grupo. Se você está deixando de fazer parte do grupo, você vai morrer. Alarme da sobrevivência. Por isso que para muitas pessoas, o não passar com a família de origem é muito desafiador. Inclusive eu já vi pessoas que, casadas, muitas vezes a mulher ia passar com a família de origem e o marido com a família de origem. As pessoas, eles já casaram. E cada um vai para um lado? Então, será que casou mesmo? Será que se rendeu ao casamento? Eita, né? Então, quando a gente decide fazer isso, toma essa decisão, não vou passar o Natal com a família de origem. Vou passar o Natal com a minha família, com a família que eu tô criando agora. Vou passar o Natal com o meu marido. Vou fazer algo diferente de todos os anos que eu sempre fiz igual. O que eu vou sentir? Culpa. Essa culpa, ela não vai ficar tão evidente. Essa culpa vai aparecer como um desconforto. Às vezes até uma briguinha assim com o marido, só pra você dizer assim internamente, acho que foi uma escolha péssima que eu fiz. Acho que eu realmente vou ter que ir pra casa da minha mãe. Sabe? Helena, mas então você tá dizendo que todo mundo tem que passar só com o marido? Não, claro que não. E nem acho que é errado você ir pra sua família de origem e viver essa experiência. Muitas pessoas é só esse momento que visita a família de origem, né? E tá tudo certo. Isso não é um problema. A questão é se questionar sobre, será que isso virou uma lei? Será que isso é rígido no sentido de ser uma regra implícita familiar? Ou seja, qualquer pessoa que faz diferente disso vai ter o seu senso de pertencimento abalado? Né?
Por que isso é importante perguntar? Porque se você é uma mulher, está casada com um homem e você decide que vão passar na sua família de origem, tem algo que está acontecendo aqui, tem algo que está acontecendo com você e com o seu marido, que muito provavelmente essa decisão pode não estar sendo tão equilibrada. Porque se você decide que, não, Natal tem que ser na minha família de origem porque eu não posso não fazer parte disso, então muitas vezes essa decisão não tá equilibrada. Porque às vezes o marido também vai falar, mas eu também passava na minha família de origem. E agora? Então vamos passar Natal com um, Ano Novo com o outro. O mais importante aqui é se questionar se isso virou uma condição, no sentido até de... Vamos lá, no sentido até de você recusar o novo, recusar as novas experiências, porque tem que passar o Natal com a família de origem. Muitas vezes as pessoas que dizem não para esse convencional é porque estão indo para algo novo, para fazer algo novo, diferente. E sempre o novo parece arriscado demais. Sempre o novo parece perigoso demais. Então a gente sempre precisa se questionar. Opa, essa decisão é uma decisão consciente, num sentido de que eu quero realmente passar o Natal lá, isso pra mim é uma delícia, que gostoso, ou é porque eu sou obrigada a fazer isso, porque todo mundo faz isso todo ano e nada de novo pode acontecer, tem que ser assim. Então esse é um questionamento que a gente pode fazer, e aí, claro, considerar quem de fato é minha família. Quem de fato é minha família? É a minha família de origem, claro que é eterna, porém, agora, quando eu caso, eu tô deixando desabrochar uma nova família. E essa nova família tem comportamentos próprios. Essa nova família considera que, de repente, no Natal, quer fazer algo que não era corriqueiro nas famílias de origem. E isso pode surgir, então, algo novo desse lugar, né? E esse algo novo, muitas vezes, é a junção das duas famílias. Esse algo novo, muitas vezes, é aquilo que minha mãe e meu pai faziam, aquilo que a mãe dele e o pai dele faziam. Então, dentro de nós dois, cria-se algo novo a partir dessas duas diferenças. Ok, mas vamos lá então, vamos falar do Natal em família. Então, decidi o Natal vai ser em família. Quais são as dicas que a gente pode dar para as pessoas que vão passar o Natal com a família de origem, né? Porque, por exemplo, o meu Natal vai ser em família, mas não vai ser a família de origem. Primeira coisa. Aliás, antes de falar disso, é legal a gente falar das famílias aglutinadas, que são essas famílias que todo mundo sabe, que todas as decisões precisam passar por todo mundo, que muitas vezes é aquela família que ela é tão grudada, tão junto, que qualquer pessoa que quer fazer algo diferente corre um grande risco de não pertencer. Então, perceber isso. E geralmente essas famílias, elas têm uma força muito grande nesse lugar de qualquer coisa que, por exemplo, o marido queira fazer diferente. Então vamos supor que a minha família é uma família que aglutina. Se o meu marido resolve fazer alguma coisa diferente, eu prefiro brigar com o meu marido do que dizer não para a família de origem. E isso a gente precisa prestar atenção. Por quê? Porque agora, quando a gente casa, a prioridade se torna o marido. A prioridade deveria se tornar o marido. E deveria por quê? Porque você está criando algo novo ali, abrindo espaço para o novo. Então aquilo que o meu marido diz, aquilo que o meu marido... o que para ele é importante precisa ser considerado para mim, antes do que para minha mãe e para o meu pai. Isso é muito profundo, porque ainda tem pessoas que se casam, mas se a mãe diz que todo mundo vai passar o Natal em tal lugar, aquela pessoa ela nem pergunta pro marido, ela já diz, o Natal vai ser lá porque minha mãe falou que vai ser lá.
Ô, gente, o que é isso que tá acontecendo? Esse homem tem voz, você tem voz, porque quando a gente se rende a esse lugar, a gente não tá nem deixando uma opção de poder decidir algo novo com essa pessoa que a gente ama. Aliás, isso é uma das coisas mais lindas do casamento. O casamento é quando você realmente descobre seu eu autêntico, porque aí você não precisa mais ser um repeteco do passado, você pode criar algo novo junto com essa pessoa. Então, o seu ser autêntico, ele pode surgir num casamento. Porém, para você fazer com que isso surja, você vai ter que... Opa, pera. Meus pais decidiram que vão passar o Natal na praia, mas eles vão passar o Natal na praia. Onde nós vamos passar o Natal? Onde você, meu marido, gostaria de passar o Natal? O que a gente quer fazer? Essas decisões fazem com que você possa ser mais autêntica e se libera de ser alguém que só obedece ordens. Helena, então você está incentivando a desobediência aos pais? Desobediência aos pais, não quando a gente ainda mora com eles. Nunca. A gente ainda mora com eles, as regras são deles. Mas, quando a gente já casou, as decisões precisam agora ser entre o marido e a mulher. Como você vai deixar que outra família adentre nas decisões que precisam ser de vocês? Tira a força dos dois. Tira a força, tanto sua força no sentido de ser uma mulher, de se dizer, eu sou uma mulher que toma decisões junto com meu marido, porque no fundo, o que você está contando para você mesma quando você nem se pergunta se você quer passar o Natal junto com as pessoas que decidiram da sua família de origem. Você está dizendo, eu ainda sou aquela menina. Eu ainda sou aquela menina. Quando você abre mão, então, e diz assim, opa, pera, eles decidiram que vão passar o Natal lá, certo? Eu sou uma mulher, sou casada com um homem. Onde essa mulher e esse homem querem passar o Natal? Sabe? Isso a gente vai... Por isso que o casamento, ele é o caminho pro adulto. O trabalho também é um caminho pro adulto, sim. É que muitas pessoas trabalham, mas seguem trabalhando, têm suas casas e tudo mais, mas seguem tomando decisões junto com a família de origem. O casamento te leva, e te leva por quê? Porque quando você fala assim, a gente vai passar o Natal lá na casa da minha mãe, tá? Porque todo mundo já decidiu que vai ser lá. E o seu marido tem uma força ali, e ele fala, eita, mas e aí, eu não quero. Pronto, primeira provocação. E aí que você vai pensar, putz, por que casei com esse cara? Eu devia ter casado com um cara que não reclamava. Eu podia ter casado com um cara que ficasse quieto. Mas que delícia, que bom que você casou com alguém diferente. Que bom que você casou com alguém forte e firme, que consegue questionar aquilo que você não está questionando. Pois é. Pois é. Vai dizer que você não tem que agradecer esse homem. Né? Certo. Então, quando a gente, querendo ou não, o casamento e essa construção dessa nova família nos leva para uma decisão mais adulta, uma decisão mais onde nós queremos, o que nós queremos fazer. Somos nós que trabalhamos, são os nossos dinheiros, são aquilo que é tudo nosso, é a nossa casa. A gente quer receber pessoas? A gente quer ir para casa de alguém? A gente quer viajar, fazer uma viagem só a gente? Decisões que são suas e do seu homem. Dois adultos. Onde você não precisa mais fazer aquilo que as outras pessoas estão dizendo que você tem que fazer. Ah, que delícia. Mundo adulto, né? Claro, vem com muita responsabilidade. Vem mesmo. Mas é uma delícia. Certo, então tá, decidiu, vou passar com a minha mãe. E com meu pai, com os irmãos, todas as famílias, talvez até a avós, tudo mais. E agora? Agora é interessante que você possa, se você não for casada ainda, aproveita pra perceber, sem julgar, tá? Perceber sem julgar. Quais são as regras
de conduta da minha família de origem. O que são as regras de conduta? Quais são aquelas regras que muitas vezes ninguém fala, mas que já estão ali? São regras que ninguém diz, ninguém fala sobre elas, mas que elas vão direcionar a conduta de cada pessoa. Por exemplo, muitas vezes a regra é: homens casados com as mulheres dessa família não têm direito de opinar. Outra regra pode ser: comida, quem come bem é amado, quem não come bem é criticado. Outra regra pode ser: todas as mulheres da família se separaram. Quando todo mundo se reúne, não tem nenhuma que tenha um marido. Ou todos os homens da família se separaram. Quando se reúnem, tá só os tios, as tias não tem nenhuma mais, porque todos se separaram. Toda vez tem alguma briga por causa de divisão de contas, do dinheiro. Então eu vou perceber essas coisas que acontecem, que são pequenas regras. Então, por exemplo, quando você se casa e você segue uma família que você vê que todo mundo se divorciou, você se casa e segue casado, seguir casado já é fazer diferente da sua família de origem, porque a regra de conduta implícita é todo mundo se separa. Certo? Então, a gente tem que perceber isso. Quais são as coisas que são, vamos dizer que padrões familiares, e a gente não vai julgar, a gente só vai observar para que então a gente possa olhar para nós mesmos, perceber, principalmente aquilo que eu falei, quando a gente tá querendo sair correndo de um relacionamento, querendo, dando um jeito de ir embora, muitas vezes é porque a gente tá sustentando algo que na nossa família de origem não é comum. Então, por exemplo, se na minha família de origem a mulher sempre trabalhou muito e sempre fez mais dinheiro, se eu tô formando uma família em que meu marido faz mais dinheiro, é mais forte financeiramente, e eu não tanto quanto a minha família de origem, né, quanto as mulheres da minha família de origem, então de alguma forma eu preciso enfrentar a culpa, porque eu tô fazendo diferente delas. Elas querem que eu repita, elas querem que eu, tenho que morrer de trabalhar porque eu preciso fazer mais dinheiro que o meu marido. Elas querem isso pra mim? Não. Mas na minha consciência bem infantil, eu tenho a sensação de que eu tô fazendo diferente, logo por trás disso, lá no fundo, inconscientemente, tem essa culpa. Então, observar os padrões familiares, essas pequenas regras implícitas de conduta, é importante para se autoconhecer. Porque também quando você conhece a si mesmo, você pode fazer pequenas transformações, né? E ficar muito alerta sobre aquilo que está acontecendo na sua vida. Certo? Outra coisa que é importante, todas as vezes que eu decidi passar Natal, né? Inclusive a primeira vez que eu conheci o Fê, eu passei o Natal com a minha família de origem e tinha convidado ele pra vir. E ele também passou o Natal lá junto. Foi a primeira vez que a gente se viu assim. E fazer esse movimento, né? Escolher ir pra família de origem. É importante então que você vá de coração aberto. Ou seja, olhe para cada pessoa com um olhar amoroso, honrando a história daquela pessoa sem sentir pena. Isso aqui é importante, porque às vezes você vai encontrar pessoas, e aí você olha para as pessoas e uma tá lá, de repente foi chifrada, a outra, sei lá, perdeu o emprego. Aí você começa a ver histórias que são difíceis. E o que passa pelo seu coração? Você começa a olhar para essas pessoas com pena delas. Começa a olhar para essas pessoas com pena delas. Quando você começa a olhar para essas pessoas com pena delas, você passa a perder essas pessoas.
Porque então você perde a força que essas pessoas podem te trazer. Porque essas pessoas te compõem. Então qual que é a minha sugestão? Olhar para cada pessoa honrando essa grandeza. Como que a gente faz isso? Como que a gente troca a pena por admiração? A gente se pergunta assim: eu suportaria esse destino? Então de repente você tem lá uma tia que foi chifrada. E aí você olha que essa pessoa se separou, tá ali, tá viva, tá seguindo a vida, tá fazendo acontecer. Você se pergunta: eu suportaria isso? Como seria carregar esse destino? Putz, seria pesado. Então o que eu posso dizer é: nossa, eu não suportaria carregar esse destino. Então eu te admiro muito porque você tem essa força. Então eu começo a olhar a força das pessoas ao invés de sentir pena delas. Isso é importante. Olhar a força das pessoas ao invés de sentir pena delas. Ok. E aí honrando cada pessoa, deixando de sentir pena, admirando, olhando para cada pessoa com honra mesmo, com grandeza, você então integra cada pessoa em você. Como assim? Você percebe que você é. Eu fazia muito isso quando eu ainda participava de reuniões da família de origem, assim, né? Eu me lembro que eu olhava para cada pessoa e pensava: caraca, eu só sou quem eu sou porque cada uma dessas pessoas passaram por mim. Cada uma dessas pessoas deixaram alguma coisa em mim. Seja porque, sei lá, os meus primos, né? Convivi com os meus primos e a gente brincava muito. E aquela coisa daquela sociedade que era aqueles primos. Então, eu comecei a olhar com grandeza. Uau, cada história conta algo de mim. Cada tia, cada tio, até os tios mais difíceis, conta algo sobre mim. Então foi percebendo essa grandeza de cada pessoa que aí então eu vou integrando tudo isso dentro de mim. E aí eu começo a reconhecer a força da minha história a partir deles, né? A partir de observá-los, eu começo a sentir a força da minha história. Tão bonito, né? Certo, isso pra mim era algo comum também. Quando eu participava, eu gostava muito de fazer isso, de tirar todos os julgamentos, qualquer tipo de julgamento, e realmente honrar, admirar, ficar com a grandeza daquela história. Certo. E aí, uma coisa que eu coloquei aqui é divirtam-se. Por quê? Porque muitas vezes a gente participa de reuniões familiares e aí tem alguma tensão, alguma coisa difícil de lidar, alguma coisa que fica ali, aquela coisa. O que pode diluir isso? Fazer coisas engraçadas. Então, mímica, jogar algum jogo, fazer coisas que... Até isso das cartas, né? A gente joga muito truco, assim, quando eu encontro minha mãe e meu pai. É algo que faz você rir. Algo que faz você rir, desestressar. Saber que juntos ali vocês vão se divertir um pouco e depois cada um vai pro seu lado. Sem a complexidade de ter que lavar roupa suja, de ter que resolver problemas, que às vezes são realmente problemas que estão ali, sabe, aquele elefante na sala, que é aquela coisa bem chata, que todo mundo tá vendo que tem, mas quando a gente começa a diluir isso através de risada, de brincadeira, as coisas ficam mais fáceis. Claro que, dependendo da brincadeira e da risada, alguém vai se ofender, alguém vai ficar chateado, enfim, né? Aí são questões familiares, que cada um vai cuidar da sua, né? Mas é importante saber que tem essa opção de brincar, de se divertir, de extrair o melhor daquele momento. Essa é a palavra, extrair o melhor daquele momento. E aí, por último, é importante também, e claro, reconhecer os próprios limites. Então, dizer assim, tá,
até onde eu consigo ir. Então, tô lá convivendo com a família, até onde eu consigo ir. Qual é meu limite? Até qual assunto eu consigo falar? Até qual situação eu consigo chegar? De repente, até qual profundidade eu consigo ir com determinados assuntos? Ter claros os seus limites te ajudam a não se ferir. Então, claro, é um momento que pode ser muito divertido e é um momento que, se você se esforçar para isso, vai te trazer muitos aprendizados, né? Honrando a força das pessoas dessa família, sabendo que cada uma faz parte de você. O quanto essa história conta a sua história. Então, quando você olha para cada pessoa, você tá vendo a sua história e vendo a grandeza da sua história. E aí depois, e se divertir com tudo isso, né? Se divertir entre vocês. E por fim, reconhecer seus limites. Então, de repente, você tem algum assunto que para você é difícil, saber que se esse assunto chegar, você vai precisar sair de perto. Por exemplo, vamos lá, um assunto difícil, política. Se esse assunto aparecer, o que eu não acho que é um assunto adequado para esses momentos, mas se aparecer, você sabe que você precisa se retirar, sabe? Tenha claro, essas estratégias de limitação mesmo, assim, de saber dos seus limites. Porque senão você, quando vê, já tá envolto, quando vê, já se irritou, quando vê, já explodiu. E na verdade o que você queria era que fosse sempre divertido. Então, assuntos que pra você não são legais, talvez religião, talvez política, talvez futebol, são assuntos que quando começar você sabe que você tem que sair e pronto, e só isso, sem precisar fazer nada demais além disso, né? Então, perceber as suas limitações, vão te ajudar a tomar decisão adequada. Por exemplo, sair do lugar, por exemplo, não falar nada, ficar em silêncio. Reconheça as suas limitações, né? De repente, até isso, essa questão de quando alguém essa questão, tá namorando, tá não sei o quê, essas perguntas, se forem difíceis pra você, também coloca os seus limites, já vai com esses limites, até onde eu vou falar da minha vida amorosa pra alguém, né? Ou não, tudo bem, é tranquilo falar sobre isso, eu realmente só não gosto de falar sobre política, sabe? Perceber isso vai se adequando àquilo que é necessário. Para encerrar, lembre-se de tudo que a gente faz, todo o movimento que a gente faz na vida é sistêmico. Então extraia o melhor desse momento. Extraia o melhor disso que você está vivendo. Então, se você puder olhar para a força das pessoas, se você puder contar para si mesma que todas essas pessoas compõem sua história, se você puder honrar cada pessoa com o olhar, respeitando a história de cada uma, admirando a grandeza de que cada uma enfrentou algo na vida que você, no lugar dessa pessoa, não suportaria. Então, reconhecer essa grandeza dessas pessoas, de cada pessoa, das suas tias, dos seus avós, reconhecer essa força. Sai do julgamento e sustenta a força que cada pessoa tem. E admira essa força e honra através do olhar essa força que essa pessoa tem, sabendo que muito provavelmente você, no lugar dessa pessoa, não ia segurar esse destino, não ia conseguir. Então perceba o quanto essa pessoa é forte por fazê-lo, né? Certo? Que você tenha um Feliz Natal, que seja uma experiência linda, essa experiência de convivência, que você possa extrair o melhor possível disso e que pra você, inclusive te impulsione para que você possa construir sua família, encontrar sua família, né? Fazer também, dar esse próximo passo. Certo? Continuaremos com live, não sei se amanhã, mas seguiremos aí com live. E até a próxima, então. Se não amanhã, no domingo. Se não domingo, na segunda. Um grande beijo.